Fala pessoal, tudo bem? E aí? Tô gravando esse vídeo hoje aqui, um vídeo muito esperado, que as pessoas têm pedido para que eu possa contar. E antes de começar o vídeo, eu queria te falar o seguinte: será que você está disposto a pagar o preço que for preciso para realizar os seus sonhos? Será que você está disposto a passar por situações de humilhação para realizar os seus sonhos? Será que você está disposto a morrer tentando do que desistir e viver uma vida de estabilidade? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou contar um pouquinho, dar uma resumida do que aconteceu de 2014 a 2016, quando eu mudei lá para Vila Velha, Espírito Santo. Eu mudei para lá, né? Como todos sabem, na época eu montei um escritório da Astep Brasil. A gente já tinha uma unidade muito forte em Maringá, Paraná. Essa unidade eram 4 pessoas e a gente já tinha mais de 2 anos que a gente trabalhava com a Astep, né? Tinha mais de 1.600 caminhões ativos, tá? Só dava gente. A Astep naquela época tinha mais de 30 mil associados, só pra você ter uma ideia. E isso, associação, tudo era muito recente, né? Associação no máximo aí tinha uns 5 anos. Então assim, tudo tava mil maravilhas. Eu montei o escritório no Espírito Santo, me mudei pra lá, né? Na verdade, antes disso, meu irmão já estava trabalhando comigo com um escritório em Conha, ali no interior do Espírito Santo. E eu montei ali em Viana, tá? Tem um posto ali, que é o 10 de maio. E comecei a trabalhar. Nisso, em novembro, eles chamaram a gente, né? Que eles iam mudar de nome, porque a SUSEP tinha batido lá, tinha tido uns problemas com uma denúncia lá de Santa Catarina. E aí, a grande surpresa: eles iam mudar de nome. A gente nunca tinha passado por isso. Deixaram de ser Astep, iam passar a ser Unicom, né? Tanto que, se você olhar hoje, são os mesmos diretores, é todo mundo, toda a mesma galerinha. E a gente não aceitou, porque assim, a gente continuaria ganhando o nosso normal, entendeu? Porque ia ser migrado a placa de uma para outra. Só que quando um dos diretores lá, né, falou com a gente que não ia ser pago os sinistros nessa virada, a gente ficou revoltado. Por quê? A gente apertou a mão das pessoas, tinha parente, tinha todo mundo lá dentro. Então foi uma pancada pra gente. É como se como se eu estivesse virando pro meu cliente falando: eu não vou te pagar porque agora eu mudei de nome, entendeu? E a gente se revoltou, aquilo ali, a casa caiu. A gente pegou toda a nossa carteira. Tinha um pessoal em Cascavel da Transdesk que chamou a gente, falou pra gente poder migrar a nossa base toda pra lá, porque ia ser uma associação. Eles tinham aberto a associação em 2013, né? Que era a Seg Truck. E aí a gente tava vendendo, a gente ia migrar esses contratos pra lá, porque a gente tava morrendo de medo. E daí começou aquela mudança, aquele ataque, a Unicom ligando para os clientes, falando que tinha comprado a carteira da Astep, mas aquilo ali já era uma conversinha que a gente depois provou para os clientes, que antes eles eram a Socialto, e depois a gente tomou um susto e tal. Enfim, gente, eu não vou entrar agora na segunda história da Transdesk, o que aconteceu no nosso momento na Transdesk. Vou gravar um outro vídeo exclusivo para isso. Mas assim, a casa caiu. A casa caiu. A gente fazia mais de 150 caminhões. A gente perdeu o nosso faturamento, assim, da noite pro dia, o que a gente já recebia lá de vitalício e tudo. A gente perdeu tudo, porque a gente decidiu ser correto com o nosso cliente. Daí, gente, foi um negócio muito complicado. Por quê? Eu já não estava aqui em Maringá. O pessoal, né, tava migrando, e eu passei a migrar já os clientes que eu estava fazendo no Espírito Santo para Transdesk. E aí a gente demorou mais ou menos uns 6 meses, porque vai fazer vistoria, vai achar o cara, vai convencer o cara, mostrar para ele,
né, toda a picaretagem lá da Astep e fizemos o trabalho. Só que nesse momento todo, a Transdesk esperou esses 6 meses, começou a cobrar uma meta que não existia. No Espírito Santo tinha lá em torno de, só em volta ali do posto 10 de maio, AVEP, Astrov, tinha mais de 10 associações, e eu não sabia. Eu não sabia que Vitória era igual Minas Gerais com associação, e os caras lá faziam adesão até de graça. Resumindo, migrei meus clientes em 6 meses, fiquei exclusivamente para migrar meus clientes, então a reserva que eu tinha eu gastei nisso. E aí a Transdesk criou a historinha de uma meta lá de 20 vendas na época. Só para você ter uma noção, quando eu mudei para o Espírito Santo, a gente fazia em torno de 5 adesões novas mês para a Astep. Para a Transdesk, depois desses 6 meses, a gente fazia 3, porque a associação do Paraná não tinha sede nenhuma lá, só tinha um escritóriozinho ali no posto piloto. Teve uma confusão do tamanho do mundo, porque naquela época eles estavam criando a tal Office Truck, que ia ser uma concorrente da própria Transdesk, entendeu? Porque cidades igual Maringá eles não queriam perder, porque tinha uma unidade muito grande. Então criaram essa Office Truck, e essa Office Truck ia ser concorrente deles, porque eles queriam burlar a unidade de Maringá e colocar um concorrente não sendo concorrente. E aí foi, não existia, só pra vocês terem noção, não existia nem CNPJ, mas a gente acreditou nas pessoas que a gente conhecia. E aí a associação era a tal de Seg Motors, outra furada que nem existia na época, entendeu? Depois de não sei quantos meses eles passaram a abrir esse CNPJ e começou a existir, nunca teve um boleto pago. Então assim, a gente foi muito imaturo, né? Nessa época migramos, e depois de 6 meses, quando eles começaram a cobrar essa meta, depois de 2 meses eles cortaram. Então você imagina, eu passei 6 meses migrando cliente, e depois eles simplesmente foram lá e tesouraram: ah não, se não seguir a meta, a gente vai cortar a unidade. Olha para vocês verem como vocês têm que ter muito cuidado. Tudo já começou a mostrar pra gente que a gente estava caindo numa furada, mas a gente entrou e continuou. Aí depois disso, foi, né, a mesma historinha com o Edson, o Tim de Maringá, que vocês já viram um vídeo dele aí comigo, que foi o cara que me apresentou a Astep na época. O Tim, ele era um gestor, né? Então ele pegou todos os escritórios que tinha na Astep e começou a transferir para a Transdesk. Montou em torno de uns 15 escritórios. Aí o que aconteceu? Nessa migração ficou lá 10 escritórios, unidade São José do Rio Preto, unidade em Londrina, unidade em Cascavel, unidade em Foz do Iguaçu, unidade em Pindamonhangaba, e foi, unidade em Salvador, e depois foi a mesma historinha. Era uma associação que não existia, era a única associação que existia renovação. Você já viu isso? A associação que trabalha com renovação igual seguradora. O que eles fizeram? O Tim já estava para a Europa, pegaram simplesmente os clientes do Tim, e que era ligado com a unidade da Transdesk de Maringá, né? Que depois eles viram que a briga ia ser grande demais em ter Office Truck em Maringá. O pessoal não aceitou. Só um minutinho. E aí, deixa eu acabar de contar pra vocês. Então o pessoal não aceitou essa unidade da Office Truck em Maringá, tá? E passou a ser meio a meio com a unidade Transdesk. O que a unidade começou a fazer? Depois de um ano, eles começaram a pegar as renovações e colocar na carteira deles. Ou seja, o Tim perdia todos os clientes que ele tinha migrado da Astep. Aí a unidade da Transdesk de Londrina também teve os mesmos problemas, né? Que era o Hélio. Todo mundo teve o mesmo problema. Então assim, resumindo o final da história, nós tomamos porrada atrás de porrada. Eu tava no Espírito Santo, acabou todo o meu dinheiro nessa época, tá? Porque a gente teve que pagar caminhão, né? Que tava na Astep, e na hora de migrar o caminhão já tinha batido. Mas o mais importante era o nosso nome. Então o que a gente ganhou, a gente perdeu nessa época. E aí foi onde o trem começou a apertar. Porque quando a Transdesk fez isso com a gente,
A gente revoltou, eu parei de trabalhar no segmento, não queria nem saber desse segmento. Foi bem naquela época ali, onde que Mutual estava fazendo só plano de terceiro, e aí eu comecei a vender os planos da Mutual para as associações, porque tinha uma corretora de seguros, né, que eu entrei com uma sociedade de carteira lá, que era o pessoal de Conha ali da Liga Vitória, uma das melhores corretoras de seguros hoje do Brasil. E graças a Deus isso me salvou, porque eu comecei a pegar os clientes que estavam na Transdesk e mandar para a seguradora. Com isso, galera, porrada atrás de porrada. E aí, eu não aguentava mais nem pagar um aluguel de R$1.000, pra vocês terem noção. Porque eu tinha escritório, eu tinha vendedor, eu tinha um caramba 4. E por mais que as pessoas tinham me cortado e estavam me sacaneando, eu sempre tive compromisso. Então, o que eu fiz? Mantive ali, a gente tentou fazer a migração para a seguradora, aquela complicação toda. E nisso, eu tomei um tombo tão grande que eu tive que sair de uma casa, né? Eu morava ali no bairro Alvorada, a gente tinha uma vila ali em Vila Velha, e eu não aguentava pagar R$1.000 de aluguel. Foi aí que eu ouvi a dona da casa virar para mim e falar assim: Felipe, eu preciso que você saia, porque você tem 2 meses que não consegue me pagar, eu só tenho essa casa, só tenho esse sustento. E eu não tinha mais, gente, com quem pegar dinheiro, porque meu pai já tinha me emprestado, meus tios já tinham me emprestado, eu não tinha mais com quem pegar dinheiro, entendeu? As pessoas devem falar comigo: ah, pega no banco, aí no banco você pode se ferrar, ficar 5 anos e caducar, mas eu não penso assim, sabe? Por isso que eu peguei com parente, porque todos eles eu paguei, inclusive a mulher dessa casa, que eu sou muito grato por ela, porque ela segurou 2 meses ainda comigo. Mas foi uma humilhação muito grande. E aí nessa época foi onde que eu decidi ir embora do Espírito Santo. E aí fiquei 2 meses na casa de um amigo meu, morando na casa dele. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? A maioria das pessoas, elas não estão dispostas a passar por isso, para poder chegar no objetivo delas. E é isso aí.